Informação garante que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu com a cúpula do Magazine Luiza. Entendam por que o retorno do meia argentino Rodrigo Garro acabou se tornando uma ótima dor de cabeça para o treinador Dorival Júnior, e o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o Santos fora de casa, buscando a vitória para começar a se afastar de vez da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o Santos fora de casa, buscando a vitória para começar a se afastar de vez da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou no dia de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra a equipe do Santos, clássico que acontece às 21h30 na Vila Belmiro e será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou 2 exercícios táticos e, para finalizar, tiveram trabalhos de bola parada. Corinthians, que entra em campo hoje contra a equipe do Santos, tendo necessidade de vencer, visando a tabela do Brasileirão. Nesse momento, estamos com 33 pontos na 12ª colocação, enquanto o adversário está na 16ª com 28 pontos. Então, temos que vencer. Entraremos hoje nas 10 últimas rodadas do Brasileirão. Dorival, que segue com desfalques, o próprio Dorival não estará hoje à beira do gramado cumprindo suspensão, além do André Ramalho e o André Carrilho, que ainda não estão totalmente recuperados de suas lesões. Corinthians também não poderá contar com Hugo Souza e Matheus Bidu, suspensos pelo 3º cartão amarelo, e o atacante Ángel Romero e o zagueiro Félix Torres não retornaram a tempo seus compromissos com as suas seleções. Então, por outro lado, o Dorival terá retornos importantes. Rodrigo Garro está recuperado de lesão, ficou de fora há pouco mais de um mês, está recuperado e entrou na lista de relacionados, está à disposição. Memphis retornou a tempo dos compromissos com a seleção da Holanda, também está à disposição do Dorival. E o volante Charles, que se recuperou de dores no joelho, também entrou na lista dos relacionados. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Hugo Farias, Ranielli, Maicon, Breno Bidon, Guinegão e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Santos é a seguinte: mais um clássico contra o Santos nessa temporada 2025. Nós estamos com extrema vantagem em cima da equipe do Santos, ganhamos todas em cima deles, jogos aconteceram todos dentro da nossa casa, desde um jogo de primeira fase, na fase de grupos de Campeonato Paulista, ganhamos deles também na semifinal do Campeonato Paulista e também no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o gol do Yuri Alberto. Então, vamos enfrentar uma equipe que não está nada bem e absolutamente que temos que nos aproveitarmos, tirarmos vantagens e vencermos esse jogo de hoje. Temos 33 pontos na tabela, o Santos tem 28, só que o Santos tem um jogo a menos. Caso de vitória, nós vamos deixar o Santos para trás com 8 pontos. Em caso de derrota, aí o Santos vai encostar, ficaremos 2 pontos à frente, mas com a equipe do Santos com um jogo a menos. Então, Corinthians não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja de vitória. Mais uma vez o Dorival tendo bastante desfalques, mas também é um Dorival que acaba ganhando, para mim, um importante reforço, que é o retorno do meio-campista Rodrigo Garro. Acredito que o Dorival vai tentar mais uma vez um esquema com 3 zagueiros, pelo menos é isso que nós estamos imaginando, mas é aquilo que eu sempre falo a vocês, independentemente do esquema tático, de quem serão os 11 iniciais, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians conquiste a vitória, e eu estou confiante que o Corinthians vai vencer o Santos nesse jogo de hoje.
E agora vamos falar sobre uma ótima dor de cabeça que o Dorival passará a ter com o retorno do meio-campista argentino Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro está recuperado de lesão, jogador que se machucou no dia 13 de setembro, no jogo que o Corinthians venceu o Fluminense por 1-0. O Garro nem chegou a iniciar o jogo, se machucou no aquecimento e desde então ele tratou uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Garro está recuperado, 100% recuperado, não deverá começar entre os 11 hoje, mas dependendo da circunstância da partida vai jogar. E esse retorno do Rodrigo Garro acaba trazendo uma ótima dor de cabeça para o Dorival. Sabem por quê? Porque quem estava fazendo a função do Rodrigo Garro é o jovem Breno Bidon. E o Breno Bidon foi muito bem nessa função. Jogou contra o Sport Recife, Flamengo, Internacional e Mirassol. Breno Bidon caindo muito bem como meio-campista construtor de jogadas. Então, para o retorno do Rodrigo Garro, a primeira opção que o Dorival terá que tirar, pelo menos inicialmente, é o Breno Bidon. E aí eu falo para vocês, com o Bidon indo tão bem, como que o Dorival vai tirar o Bidon? Então, hoje no jogo contra o Santos, o Bidon deverá continuar entre os titulares e agora ganhou a forte concorrência, que na verdade é nada mais, nada menos que o titular da posição. Então, com o retorno do Garro e o Bidon tendo evoluído desde a lesão dele, o Dorival acabou ganhando uma ótima dor de cabeça. A minha opinião, quanto a essa dor de cabeça ótima que o Dorival está tendo, terá, com o retorno do Rodrigo Garro envolvendo o Bidon, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Rodrigo Garro, que eu nem preciso ficar detalhando para vocês a importância que ele tem para esse grupo. Estamos falando de um Rodrigo Garro que é um dos principais nomes do atual elenco. E estamos falando de um Breno Bidon que estava tendo muitas dificuldades nessa temporada para encontrar o seu posicionamento, o seu lugar dentro de campo. E ele encontrou, que foi substituindo o Rodrigo Garro. Não é fácil substituir o Garro. O Garro é um jogador com características diferenciadas, mas o Bidon também é um jogador que tem muita qualidade. E aí a dor de cabeça do Dorival qual é? Como que ele vai tirar o Bidon, que tem ido tão bem nos últimos jogos, para colocar o Rodrigo Garro? Então, é uma ótima dor de cabeça que o Dorival Júnior tem. Eu acredito que é a dor de cabeça que qualquer treinador gostaria de ter. Então, Dorival aí que se vire e encontre um lugar no campo, tanto para o Bidon quanto para o Garro. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês sobre uma reunião do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, com a cúpula do Magazine Luiza, o Magalu. Já deixando aqui bem explicado para vocês que quem trouxe a informação fez questão de dizer que não tem nada a ver com patrocínio de camisa e também não tem nada a ver com os number rights. Na verdade, essa reunião aconteceu para melhorias em um acordo que já existe. Vamos lá. Alguns dias atrás, eu comecei a receber muitas mensagens, muitas pessoas me perguntando sobre uma reunião entre o Corinthians, mais precisamente o presidente Osmar Stabile, com o grupo Magalu. E eu fui procurar saber sobre de onde havia surgido essa informação, e na verdade foi uma informação que o Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, trouxe. O que aconteceu? O Samir fez questão de deixar bem explicado que não tem nada a ver com number rights, não tem nada a ver com patrocínio de camisa. Magalu, Magazine Luiza, já esteve sim na camisa do Corinthians um patrocínio pontual, que foi considerado histórico pelos valores em 2012, quando o Magazine Luiza esteve no espaço master da nossa camisa, como eu disse, um acordo pontual no jogo da volta das quartas de final da Libertadores de 2012, que nós vencemos o Vasco por 1-0, aquele gol histórico do Paulinho. Mas dessa vez, o que aconteceu? Pelas informações do Samir, o Stabile se reuniu com a cúpula do Magazine Luiza pedindo melhorias no atual contrato. Por quê? O Magazine Luiza é dono do Netshoes. E aí, pelas informações do Samir, o presidente Osmar Stabile se reuniu com eles querendo uma melhoria nesse contrato, querendo um aumento nos valores e tudo mais. Absolutamente que não tivemos nenhum detalhe em relação a isso, sobre como foi essa reunião, mas
foi essa a informação que o Samir trouxe. E ainda por cima, ele falou que o Stabile também está tentando, do próprio Magalu, um patrocínio para o futebol feminino, mas não passou nada disso, porque muitos já começaram a pensar que era algo envolvendo o patrocínio master da camisa, ou de repente Number Whites da Neoquímica Arena. Não, pelas informações do Samir, ele que trouxe essa informação, e honestamente eu não vi mais ninguém comentando sobre isso, não vi mais nenhuma informação complementar sobre isso, mas então, pelo que o Samir informou, o Stabile se reuniu com o Magazine Luiza cobrando melhorias dos produtos do Corinthians que são vendidos no Netshoes, que pertence ao Magazine Luiza. Um detalhe importante de tudo isso é que o Netshoes pertence ao Magazine Luiza desde 2019. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho, que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu com a diretoria do Magazine Luiza, o Magalu, é a seguinte. Primeiramente, eu demorei alguns dias para falar sobre isso para vocês, porque eu tentei algumas informações adicionais com pessoas do marketing do clube, mas, sendo sincero, eu não consegui nada de diferente do que o Samir acabou revelando. Estamos falando de um presidente que está buscando, pelo que o Samir disse, novos valores melhores, já que o Netshoes comercializa produtos do Timão, são tantos produtos licenciados e também os produtos da Nike. Eu, particularmente, achava que esses acordos eram feitos entre Corinthians e Nike, aí a Nike que acabava cuidando, mas tem as questões também envolvendo os royalties e tudo mais. Enfim, são coisas importantes, ao meu ponto de vista. Um presidente buscar melhorias, buscar um novo contrato que seja melhor para o clube, absolutamente que nós sempre temos que tratar isso com uma positividade. Eu só fico em algumas dúvidas, principalmente uma dúvida sobre o Corinthians e, na verdade, o Magazine Luiza ser dono do Netshoes desde 2019. Então, será que nenhum presidente anteriormente prestou atenção que esse contrato poderia ter melhorias para nós? E a parte quando ele fala do patrocínio, que o Stabile está tentando um patrocínio do Magalu no futebol feminino, isso é muito importante, já era para o futebol feminino, pelo que já vem representando, ter muito mais apoio, ter muito mais patrocinadores. O futebol feminino merece já há muito tempo, então, mais um ponto positivo aí para o Osmar Stabile buscando novas receitas também para o futebol feminino. Enfim, vamos ficar aguardando se de repente teremos mais algumas novidades em relação a isso, mas para mim o único ponto que me chamou mais atenção é pelo fato que o Magalu comprou o Netshoes em 2019 e só agora que alguém de repente resolveu tomar alguma providência para melhorar o contrato. Então, pelo que ele disse, o Stabile está buscando um novo contrato e foi muito importante, o Samir deixou bem explicado que não tem nada a ver com patrocínio de camisa e nada a ver com Number Rights. Isso significa que nunca, de repente, poderemos ter um acordo ou pelo menos uma negociação envolvendo algo assim? Claro que não. Um dia tudo pode acontecer, mas pelo menos no momento, o Samir deixou bem explicado que não existe nada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do retorno do Rodrigo Garro e agora sendo uma dor de cabeça para o Dorival Júnior pelo fato da evolução que teve o Breno Bidon. O que vocês acham que o Dorival fará? E quanto a essa informação que o Stabile se reuniu com o Magazine Luiza buscando melhorias no contrato. O que vocês pensam disso? E sobre o jogo de hoje, clássico contra o Santos, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais um jogo complicado, mais um jogo difícil, 2-0 para o Corinthians também. Deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!